Fala galera, fala turma, vamos fazer outra ou outras questões sobre língua portuguesa. E na verdade é um vídeo dedicado. Como assim? Vamos entender a melhor forma ou uma das melhores formas de resolver a parte da prova que fala sobre português. Por quê? Na prova do concurso público da Unesp, existe um texto que precisa ser lido, ou mais de um texto, como é o caso desta prova aqui de 2015. Galera, cargo assistente administrativo 1, nem fala da área de atuação. E começa a prova sempre pela língua portuguesa, conhecimentos gerais. Tudo bem? Esta prova aqui de 2015, vamos ver quantas questões? Havia 50 questões. E perceba, naquela época, era cobrada a disciplina de informática. Mas não é o foco do nosso vídeo. Vamos falar de português, não é verdade? Língua portuguesa. Existe um texto para ser lido. E como dissemos no outro vídeo, nós não começamos a prova do concurso público, primeiro porque começa pela língua portuguesa. Você pode começar a prova, por exemplo, fazendo a parte de conhecimentos específicos. Tudo bem. Você pode iniciar pela matemática, Regimento Geral da Unesp, ok. Mas no momento em que você decide, agora eu vou fazer a parte de português, você não vai começar lendo o texto. Vamos seguir aquela recomendação, dica, que eu falei no vídeo anterior. Porque percebam que nesta prova aqui, lá de 2015, e aconteceu naquela época e pode acontecer novamente sim. Na sua prova, não é uma regra, haverá um texto apenas para ser lido. Não, pode haver mais de um texto. Aqui, ó, esta prova tinha o texto Sem Ilusionismo e tinha o texto Comida Feia também faz bem para a saúde. Percebam que, novamente, existe uma recomendação. Leia o texto para responder as questões de número 1 a 5. Opa, é uma orientação, é um norte. Então diz que precisamos ler esse texto aqui para responder questão 1, 2, 3, 4 e 5. Não é questão se é verdade ou mentira, mas vamos analisar primeiramente. Não vamos ler o texto, vamos passar os olhos em cada enunciado da questão. Por exemplo, diz aqui, questão 1. A proposta do agricultor Nicolas Chabani envolve... Opa! Quem é esse agricultor? Quem é esse Nicolas? Ou Nicolas? Quem é? Não sei. Então vou precisar ler o texto. Qual é a proposta dele, desse agricultor? Não sei. Tenho que ler o texto. Tudo bem. 2. A iniciativa de comercializar alimentos feios. Opa, então existe uma iniciativa. E essa iniciativa é de comercializar esses alimentos, digamos, feios. Sem ler o texto, eu não consigo ter a certeza de qual seria a alternativa. Por vivência, intuição, poderíamos ter uma noção, uma ideia de qual seria a alternativa. Mas para ter a certeza de qual é a alternativa a ser marcada ou assinalada, precisamos do texto, não é verdade? Daqui a pouquinho vamos ler. 3. Uma palavra que substitui a expressão destacada. Qual a expressão destacada? Pouco a pouco. Percebem? A questão 3, eu não preciso do texto. Tudo bem? Porque eu vou ler esse trecho. A iniciativa começou com frutos e legumes, mas, pouco a pouco, está se expandindo. Eu não preciso olhar o texto, saber quem que é o agricultor, qual que é aquela proposta ou iniciativa tal. Eu leio aqui, vejo a expressão em destaque pouco a pouco, que está em negrito, e vou procurar uma outra expressão que, sem alterar o sentido, poderia substituir a expressão pouco a pouco. Seria impreterivelmente, provavelmente, repentinamente, paulatinamente, subitamente. Compreendeu? A 3 eu não preciso do texto. E a 4? Um termo que introduz uma exemplificação no enunciado em destaque na seguinte passagem. Ou seja, a questão 4 trouxe passagens do texto, trechos do texto. Por exemplo, alternativa A, frequentemente desprezadas por terem um aspecto
E aí você lê esse trecho que foi destacado lá de algum parágrafo do texto principal, você lê esse trecho e aí vai responder a questão. Um termo que introduz uma exemplificação. Por exemplo, alternativa D. Agora, engloba também outros produtos, como queijos e cereais ingeridos no café da manhã. Está lá no quinto parágrafo esse trecho. Será que esta palavra como, ela é um termo que introduz uma exemplificação? Perceberam? Você não precisa do texto também. E a 5. As aspas empregadas em comida feia no título do texto, frutas e verduras feias, também lá no primeiro parágrafo, e alimentos feios, lá no terceiro parágrafo, tem a função de. Percebem? Você está vendo que foram aplicadas aspas na palavra feia, feias, feios. E aí, qual a função dessas aspas? É comparar os alimentos a produtos de beleza, os quais servem para enfeitar as pessoas? Meu Deus! Então perceberam que para a questão 5 você também não precisa do texto? Então, diferentemente do que diz a orientação, aqui diz, leia o texto para responder as questões de número 1 a 5. Percebemos que eu preciso do texto na questão 1, eu preciso do texto na questão 2. Tudo bem, daqui a pouco vamos ler o texto. Outro texto é o de título Sem Ilusionismo, e a orientação é o seguinte, leia o texto para responder as questões de número 6 a 10. Opa! Então quer dizer que eu precisava ler esse texto aqui para responder a 6, a 7, a 8, a 9, a 10? Vamos ver se é verdade? 6. Segundo o autor, para garantir, preciso do texto, porque alguma coisa será dita segundo o que o autor escreveu. Tudo bem? Compreendeu? Se não compreendeu, deixe no comentário. Eu posso fazer outros vídeos com melhores explicações mais detalhadas ainda, tudo bem? A questão 7. Um problema que agrava a situação do sistema previdenciário brasileiro é... Perceberam? Ah, Fábio, eu sou especialista em direito previdenciário. Tudo bem, parabéns. Isso é muito importante. Mas será que, com o seu conhecimento prévio a respeito do direito previdenciário, de todas as questões que envolvam o sistema previdenciário brasileiro, você já mata essa questão 7 sem o texto? Se matar, parabéns. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas não, mesmo porque não estudaram direito previdenciário. Não é verdade? Então precisaremos do texto para responder à questão 7. 8. Ao empregar no plural o termo destacado na frase, não haverá mágico que consiga mudar essa realidade. A redação correta, percebem que a questão 8 não precisa do texto? É uma questão de substituição de uma palavra e perceberemos se haverá modificação na concordância. Porque, ao empregar o plural no termo, qual o termo? Mágico. Então, a frase original é: não haverá mágico que consiga mudar essa realidade. Como seria no plural? Não haverá mágicos que consigam mudar essa realidade. Vamos ver se é isso? Talvez a alternativa A. Como eu disse, também não é o intuito deste vídeo resolver as questões que não envolvam o texto. Estamos procurando questões que eu precise do texto para respondê-las. A 6 eu preciso ler o texto para responder. A 7 também. A 8 vimos que não. E a 9? Assinale a alternativa em que a expressão entre colchetes, olha aqui o colchete. Então essa expressão entre colchete, ela substitui corretamente aquela destacada em negrito. Qual é negrito? Incompatível com a, seria possível substituir por que não harmoniza-se dá. Primeiramente que você já observa, né? Que não harmoniza-se dá, esse se eu acho que precisava estar antes. Que não se harmoniza dá, mas não é o intuito deste vídeo, tudo bem? E a 10? Mas percebeu que a 9 você não precisa do texto para resolver? E a 10? O segmento destacado em, olha o destaque, se uma despesa avança, está destacado, cor mais escura, está em negrito. Em velocidade incompatível, estará corretamente substituído, preservando o sentido e a correção. Perceberam também? Questão 10, eu não preciso do texto, turma.
que fala sem ilusionismo. Mas agora vamos ver rapidamente a leitura das questões que precisam do texto. No primeiro texto da comida feia, a questão 1 precisa. Então a gente começa agora a ler rapidamente. Não lemos o texto ainda. Por que você faz a leitura agora da questão sem ler o texto? Quando você fizer a sua primeira leitura lá do texto original, do texto inteiro, pelo menos você já tem um embasamento. Opa, eu vi que na questão vai falar alguma coisa assim. Olha que estou lendo e já achei a parte que pode me ajudar a responder a questão 1 e 2. Tá bom? Então vamos ler rapidamente. A proposta do agricultor envolve fazer com que consumidores paguem pelos alimentos feios o mesmo preço pago pelos bonitos. Combater o desperdício, revendendo alimentos que não estão em bom estado de conservação. Adquirir a um preço baixo alimentos destacados, ou, melhor dizendo, descartados pela indústria por serem considerados feios. Convencer as pessoas de que os vegetais considerados feios são mais nutritivos que os bonitos. E vender alimentos que não se enquadram nos padrões de beleza a um valor mais acessível. A questão 1 desta prova, você consegue responder sem o texto? Eu acho muito difícil, para não dizer impossível. Você precisa do texto para entender o que envolve a proposta do agricultor chamado Nicolas. Por quê? A B poderia ser combater desperdício revendendo alimentos que não estão em bom estado? Parece plausível no dia a dia. Opa, para de desperdiçar alimento, porque, vamos supor, o tomate está com aparência feia, mas não quer dizer que não esteja bom para o consumo. Está com um amasso ali. Você entendeu? Porque você não pode falar, olha, questão 1 eu sei que é a B, porque na prática, no dia a dia, é isso que estão tentando fazer. Vamos combater o desperdício, vamos revender alimentos que não estão bonitos. Galera, a questão 1 eu preciso do texto, mas fizemos uma primeira leitura que vai ajudar a nossa compreensão na primeira leitura do texto inteiro lá. Tudo bem? A iniciativa de comercializar alimentos feios tem como objetivo central fazer com que as pessoas consumam vegetais mais saudáveis? É isso que o texto vai falar? Porque existe uma iniciativa de comercializar, vender os alimentos, digamos, feios. E essa iniciativa tem o objetivo central de fazer as pessoas consumirem vegetais mais saudáveis. É isso que o texto diz? Não sei, nós não lemos, mas estamos apenas fazendo uma leitura, galera. A iniciativa de comercializar aqueles alimentos feios combate o desperdício a levar as pessoas a consumir alimentos com moderação, visa lucrar com o mercado composto exclusivamente por consumidores de baixa renda. Será que é isso que o texto fala, de consumidores de baixa renda? Tem obtido bons resultados, embora seu limite ao mercado de hortaliças, legumes e frutas. É isso? É limitado a esse mercado de hortaliças, legumes e frutas? Ou atende a um propósito beneficente, além de ser vantajosa em termos comerciais? Não sei, não consigo responder a questão 2 sem o texto. Vamos ler o texto? Comida feia também faz bem para a saúde. Frequentemente desprezadas por terem um aspecto que não está de acordo com os padrões de beleza impostos pela indústria, as frutas e verduras feias voltaram a ser um objeto atrativo pelos que lutam contra o desperdício de alimentos. O agricultor francês Nicolas Charbonnier, fundador do movimento em defesa dos alimentos feios, trabalha para posicionar esses produtos no mercado e já tem 1000 parceiros no mundo todo. Sua estratégia é simples: vender uma maçã com um rótulo cujo logotipo mostra um rosto com um único dente aos produtores que se comprometem a colocá-la entre seus alimentos feios, oferecendo-os pelo menor preço. Depois, parte do dinheiro arrecadado é destinada a associações de caridade e de consumidores. Quando você coloca uma maçã feia ao lado de outras muito bonitas, nossos olhos fixam antes naquelas que são mais bonitas, disse Charbonnier, que se esforça para mostrar às pessoas que os produtos menos esteticamente atrativos também são de qualidade e, inclusive, mais baratos. A iniciativa começou com frutos e legumes, mas, pouco a pouco, está se expandindo. Agora,
engloba também outros produtos, como queijos e cereais, ingeridos no café da manhã. É um negócio social e rentável, porque aproveita a luta contra os resíduos a fim de voltar a vender parte da produção que não é normalmente valorizada, afirmou Thomas Potter, proprietário de um supermercado no norte da França. Aqui a referência de onde foi extraído o texto, um texto que foi adaptado para fins da prova. E aí sim, vamos à questão de número 1. A proposta do agricultor Nicholas, primeiramente que você tem que ter atenção é que, no texto, observamos dois nomes, o Nicholas Chabani e o Thomas Pocher. Você tem que ter cuidado. Você fez a leitura do texto, viu que duas pessoas, digamos, falaram no texto. Aqui, pede algo sobre proposta do agricultor chamado Nicholas. Então esqueça o que o Thomas está falando. Vamos ver o que o Nicholas está propondo. Qual a proposta do Nicholas? Fazer com que os consumidores paguem pelos alimentos feios o mesmo preço pago pelos bonitos? Não é isso. O texto diz sobre comprar algo de qualidade, mas barato. Olha aqui. Chabani que se esforça para mostrar às pessoas que os produtos menos bonitos, que estão menos esteticamente atrativos, como maçã feia ao lado de outras maçãs bonitas, esse produto, essa maçã feia, ela também é de qualidade e ela é mais barata. Então não está propondo ao agricultor que os consumidores paguem pelos alimentos feios o mesmo preço pago pelo aquele alimento bonito. Não é isso. Combater desperdício, revendendo alimentos que não estão em bom estado de conservação? Não. Até fala do combate ao desperdício. Opa, isso é bastante importante. Mas os alimentos são ou precisam ser de qualidade, sim. Não é qualidade da beleza, é qualidade nutritiva. Ok? Diz no texto, pode procurar para você ver se não é verdade. Estou passando os olhos aqui para buscar a parte que fala. Venderão maçã, entre os alimentos feios, oferecendo a maçã menos bonita por menor preço. Falou aqui. Onde está? Olha aqui. Objeto atrativo por aqueles que lutam contra o desperdício de alimentos. Então fala sobre desperdício de alimentos. Certo? Combate desperdício. Mas revendendo alimentos que não estão em bom estado de conservação, não foi isso que disse. Porque diz que a iniciativa começou com frutos e legumes, agora abrange queijos e cereais. E a iniciativa se esforça para mostrar para as pessoas que os produtos menos bonitos também são de qualidade. Então não existe nada daquilo de combater desperdício com alimentos sem bom estado de conservação. Não é isso. Adquirir a um preço baixo alimentos descartados pela indústria por serem considerados feios. Não está falando de adquirir. Não é só isso, turma. Vou adquirir o preço mais baixo, o produto, porque ele foi descartado pela indústria. Não é isso, galera. Existe lá uma prateleira com frutas. A indústria, ou a indústria de forma geral, mandou para aquele supermercado, encheu a prateleira do supermercado, a gôndola ali, sei lá onde fica, muitas maçãs. A maioria está bonita, uma ou outra está com amasso. A pessoa olha o quê? A maçã bonita. Ela não olha, a pessoa não olha as outras maçãs, ela vai descartando, naturalmente ela descarta as outras maçãs. Mas precisa compreender que aquelas maçãs que todas estão ali, as bonitas e as feias não foram descartadas pela indústria e estão à venda. Não, elas só não são bonitas como as outras, mas elas são tão nutritivas quanto. É isso que diz o texto, não está falando de um alimento descartado, olha, está quase para apodrecer, vai ser jogado fora. Agora vende a preço baixo. Não é isso que o texto falou. Convencer as pessoas de que os vegetais considerados feios são mais nutritivos que os bonitos? Meu Deus! Então eu tenho uma maçã bonita e uma feia. Olha, a maçã feia tá ali, saindo a casca, ou tá com um amasso. Essa sim é nutritiva. Aquela que tá bonitinha, impecável, não. Aquela não é. Não falou isso no texto, né, galera? Agora a alternativa aí é a resposta. Por quê? Vender alimentos que não se enquadram nos padrões de beleza a um valor mais acessível. É isso que falou o texto. Não é isso que falou o texto, galera? As pessoas, quando vão comprar, olha aqui,
quando você coloca uma maçã feia ao lado de outras muito bonitas, essa maçã feia não foi descartada pela indústria não, galera. Você tem lá produtos, uma caixa cheia de maçãs. Não tem como todas as maçãs estarem com o mesmo aspecto, com a mesma, digamos, beleza. Umas mais bonitas, outras mais feias ou menos bonitas. Mas os olhos do consumidor fixam nas mais bonitas primeiramente. Entendeu? É isso que diz o texto. Então, questão 1, alternativa E de escola. 2. Vamos ver a questão 2. A iniciativa de comercializar alimentos feios tem como objetivo central fazer com que as pessoas consumam vegetais mais saudáveis? É o objetivo central do texto? Galera, se você lê o texto por ler, sem ter lido antes a questão, porque foi importante fazer essa leitura, que nós vislumbramos alguma coisa que pudesse estar no texto. Mas, quando fizemos a primeira leitura da questão sem o texto, sabíamos que não podíamos responder a questão. Com certeza. Por quê? A alternativa A até faria sentido? Não sei, talvez sim. Mas a alternativa A está de acordo com o que está escrito no texto? Ó, existe uma iniciativa de comercializar os alimentos feios? Existe. Não fala no texto da maçã menos bonita? Que geralmente o consumidor olha a maçã mais bonita, mas que precisa de um esforço para demonstrar que a maçã menos bonita é tão nutritiva, igualmente nutritiva, àquela maçã mais bonita? Mas o objetivo central da iniciativa do comércio de alimentos feios é fazer as pessoas consumir vegetais mais saudáveis? Não é isso, galera. A maçã feia e a maçã bonita, ambas são saudáveis. O foco do texto não é falar, olha, vamos lutar, porque agora vai comercializar o alimento feio e com isso as pessoas vão consumir vegetais mais saudáveis. Não foi isso que falou o texto. Combate o desperdício ao levar as pessoas a consumir alimentos com moderação. Meu Deus, em algum momento falou que as pessoas precisam consumir alimentos com moderação, ou com exagero, ou consumir menos alimentos? Não é isso, turma. Não está falando se a pessoa tem que comer mais, menos ou igual. Fala sobre combater o desperdício? Fala, mas não é só isso. Então você tem que ter cuidado, você tem que ler todas as alternativas, turma. Visa lucrar com um mercado composto exclusivamente por consumidores de baixa renda? É isso que falou, turma? Falou de consumidor de baixa renda, falou se, olha, vamos vender os alimentos menos bonitos, a um preço mais acessível, mais barato, e assim vamos atingir só os consumidores de baixa renda e vamos lucrar mais? Não falou nada disso, turma. Tem objetivo, ou melhor dizendo, as maritacas me atrapalharam. Perdão. Tem obtido bons resultados, embora se limite ao mercado de hortaliças, legumes e frutas? Não é verdade. Essa parte está explícita aqui, ó. Porque diz que a iniciativa começou com frutos e legumes, mas pouco a pouco está se expandindo. Agora engloba também outros produtos, como queijos e cereais ingeridos no café da manhã. Então a questão 2 está errada. Ou melhor dizendo, D de dado não pode ser. E de escola, atende a um propósito beneficente, além de ser vantajosa em termos comerciais. Opa! É isso, galera. Vamos ver o finalzinho do texto. É um negócio social e rentável, porque aproveita a luta contra os resíduos a fim de voltar a vender parte da produção que não é normalmente valorizada. Legal, vamos buscar mais, galera. Depois, parte do dinheiro arrecadado é destinado, ou parte é destinada a associações de caridade e de consumidores. Opa, aqui eu percebo a caridade, a beneficência, a benemerência. Então pode ser que atende a um propósito beneficente? Sim, vai arrecadar o dinheiro e parte do dinheiro é destinada a associações de caridade e de consumidores. Legal. E é vantajosa em termos comerciais? Vamos ver, sua estratégia é simples, vender uma maçã com um rótulo, cujo logotipo mostra um rosto, com um único dente aos produtores que se comprometem a colocá-la em seus alimentos feios, oferecendo-os pelo menor preço. Então é vantajoso, porque oferece pelo menor preço. Vocês conseguem compreender isso? A questão 2 está bem nítida para você. O porquê de a resposta ser a alternativa E de escola também,
A iniciativa de comercializar alimentos feios atende a um propósito beneficente, sim. Além do propósito beneficente, é mais vantajosa em termos comerciais? Sim. Aqui está a resposta, ó. Porque a estratégia é simples, vender maçã que digamos, não é tão bonita, mas sendo colocada entre os alimentos chamados feios e oferecendo pelo menor preço. Isso é uma vantagem em termos comerciais. Coloque as maçãs, digamos, menos bonitas num outro local e fala, olha, aqui as maçãs bonitas, o preço R$10. Aqui as maçãs, digamos, menos bonitas, o preço R$8. Então é vantajosa em termos comerciais? Sim, porque as maçãs, digamos, menos bonitas, juntamente com aquelas que estão lindas e impecáveis, essas menos bonitas deixariam de ser vendidas, porque naturalmente o consumidor pega a melhor maçã, deixa a outra que está menos bonita de lado. Agora, se você separa, tem lá maçãs todas impecáveis, R$10. Do outro lado, as maçãs, digamos, menos bonitas, R$7,50. Uai, você vê que a maçã menos bonita está barata e você observa, olha, não está tão bonita, mas não tem nada que prejudique o sabor, a nutritividade, entendeu? Por isso que é a alternativa E, galera. Vamos ver então agora o texto sem ilusionismo, porque nós precisaremos do texto para responder as questões 6 e 7. E nós vamos primeiramente ler aqui. Bom, como o vídeo ficou comprido, no próximo vídeo vamos ler o texto sem ilusionismo. Leremos também, na verdade, antes do texto, vamos ler a questão 6 e 7. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo, tá bom? Espero que estejam gostando desta novidade aqui no canal Aleatório. Obrigado pela audiência, pela paciência. Deixa um like e um joinha se estiver gostando. Se não estiver atendendo a sua expectativa, escreva um comentário. Fábio, o vídeo está comprido demais, é muita conversa, muito lenga-lenga. E aí eu pretendo melhorar a apresentação do tema conforme essa orientação que imaginei ser importante para você. Bons estudos, até a aprovação.